Amados, em primeiro lugar, agradecer a Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos dá de pregar, de transmitir a sua palavra. Também agradecer ao nosso pastor presidente, juntamente com a diretoria, pela confiança. Louvar a Deus nessa noite pela vida da minha esposa, a irmã Irene, e pela vida da congregação ali do quarto centenário. Não foi possível vir uma grande cooperação, por vários motivos, mas tem aí um grupo louvando a Deus conosco, que são as minhas intercessoras, desde o dia que eu assumi aquela igreja. Essas irmãs têm sido as minhas intercessoras, o meu apoio espiritual. Então quero louvar a Deus pela vida de todas elas, os companheiros de ministérios aqui, que aqui estão. Eu conto nessa noite, em primeiro lugar, com a misericórdia de Deus, sem a qual nada somos, e com a oração dos irmãos, para que Deus use de misericórdia da nossa vida e possa falar ao coração dos seus filhos. Amém? Gostaria de convidá-los à leitura que já foi feita, não gostaria de ler novamente. Capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do verso de número 1. A epígrafe textual diz acerca da diversidade dos dons espirituais. Então nos diz assim o texto: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis, éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, irmãos? Você já abriu aí o nosso slide aí, por gentileza? Para os irmãos poderem, os assuntos que nós vamos tratar hoje a respeito dos dons. Não, irmãos, acho que gravou o slide errado aí. É o PowerPoint. Tá, se alguém puder levar lá para mim, por favor. Aí gravou o texto em Word. Por gentileza. Mas eu vou aqui dando a introdução, vou fazer a introdução, irmãos. Esse capítulo de número 12 é um tratado, o tratado doutrinário a respeito dos dons espirituais, dos carismas do Espírito Santo. Paulo vai tratar, nós sabemos que esta carta é uma resposta que Paulo vai dar a uma carta que ele recebeu da igreja de Corinto, relatando vários problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Dentre os problemas relatados ao apóstolo Paulo, estava o mau uso dos dons, Por isso ele vai escrever essa carta. E para a gente entender o contexto, o contexto em que vivia a igreja de Corinto, ela era uma igreja que havia sido muito abençoada, Nós vamos ver isso no capítulo 1, quando Paulo escreve, muito abençoada em diversos aspectos. Quando Paulo inicia esta carta, ele reconhece no capítulo 1 que Deus havia abençoado a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais, ao ponto de não lhe faltar nenhum dom, ou dom nenhum. Coríntio era uma igreja carismática no sentido bíblico da palavra, ou seja, tinha os carismas do Espírito de Deus, os dons através dos quais desenvolvia o seu serviço, prestando culto a Deus e cumprindo a sua missão nesse mundo. Mas, infelizmente, por motivo que desconhecemos, esta igreja de Coríntio, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, com menos de 3 anos
começou a desviar-se dos padrões de conduta, de doutrina que o apóstolo havia estabelecido por ocasião da sua fundação. Então, Paulo foi o fundador desta igreja e 3 anos depois ela começa a apresentar uma série de problemas doutrinários e problemas morais, que mais para frente nós vamos ver os problemas morais que essa igreja começou a apresentar. Eu faço uma observação que o problema desta igreja não foi o seu fundador, né, não foi o seu pastor. Se nós analisarmos o currículo do apóstolo Paulo, foi o maior dos missionários, o grande doutrinador do Novo Testamento, né, um homem poliglota que falava hebraico, aramaico, falava o grego, um homem multicultural, conhecia as culturas mais importantes da sua época, a cultura grega, cultura hebraica, cultura romana, por causa de sua cidadania, né? Um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas por motivo que os estudiosos desconhecem, esta igreja começa a apresentar uma série de problemas, né? Então, no capítulo de número 12, ele vai escrever um tratado, né? Do capítulo 12 ao 14, é um compêndio, é um tratado riquíssimo a respeito dos dons espirituais. No capítulo 12 até o versículo de número 13, ele vai falar dos tipos de dons, ele vai falar da mecânica dos dons. Do 12 em diante até o 13, ele vai falar da unidade do corpo, né? Porque estava havendo divisões relacionadas a esse assunto. No capítulo 13, ele vai falar de um assunto mais excelente, do dom mais importante, que é o amor. E no capítulo 14, ele vai tratar de como deve ser usado o falar em línguas na igreja, né? Então vamos à introdução, vamos ver se colocou agora o slide correto aí, por gentileza. Então os assuntos que nós vamos tratar é o capítulo 20 do nosso livro, sobre os dons do Espírito Santo, a página é a 171. Os tópicos que nós vamos tratar aí essa terça-feira e a próxima terça-feira, o tópico primeiro aí, a diversidade dos dons. O tópico 2 aí, a distribuição dos dons. 3, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. O 4, a fé e os dons de curar. E o 5, os outros dons. Muito bem, próxima página do slide, por gentileza. Então, nosso cremos está assim, né? Nós louvamos a Deus, irmãos, pelo nosso cremos, né? Eu acredito, como um amante da palavra de Deus, como estudante da palavra de Deus, que essa nossa declaração de fé, ela veio a calhar, né? Talvez, né, na minha opinião, e eu não sou o dono da razão, um pouco até tarde, né? Podia ter vindo um pouquinho mais cedo, apesar de haver no Mensageiro da Paz, né? Mas um conteúdo que não era aplicado na igreja, e nós louvamos a Deus pela iniciativa do nosso pastor, de aplicar isso, de ensinar isso à igreja, né? Então, depois de 2 anos, isso está sendo repetido aqui. Nós temos ensinado na congregação, inclusive no discipulado eu uso esse livro para dar discipulado para os novos convertidos. Porque tem todas as doutrinas, é riquíssimo, você consegue ensinar o novo convertido a base, o pilar da nossa fé, né? Então é um assunto riquíssimo que veio a calhar, né? Que veio talvez um pouquinho tarde, né? Porque hoje nós já temos aí a doutrina reformada entrando nas nossas igrejas. Se isso aqui tivesse vindo um pouquinho antes, nós teríamos um pouquinho menos aí da doutrina calvinista no meio da Assembleia de Deus, enfim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, nós cremos a respeito dos dons. Como é que nós cremos a respeito dos dons espirituais? E por que é preciso definir como cremos? Porque existem outras correntes teológicas que creem de outras maneiras nos dons espirituais. Então é preciso ensinar como nós, pentecostais, cremos nos dons espirituais. E está escrito assim: cremos, né, nisso cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. Então nós cremos na atualidade dos dons, na contemporaneidade dos dons. Por quê? Porque existe uma doutrina que é a doutrina cessacionista. Eles acreditam, eles creem, eles ensinam que os dons espirituais foi apenas até a era apostólica, até o tempo dos apóstolos. Os dons espirituais estiveram ativos, até se completarem o canon bíblico, eles foram necessários, segundo eles, ensinam assim.
enquanto estava se completando o cânon bíblico, né, a Bíblia Sagrada, enquanto não fechou a revelação completa, os dons espirituais estavam ativos. Tendo fechado a revelação completa, eles não são mais necessários. Cristo fala agora à sua igreja, né? Anteriormente falava através dos profetas, agora Cristo que fala à sua igreja por meio da sua palavra. Nós não cremos assim, né? Com base, né, fundamentada na palavra de Deus. Não é uma fé cega. Nós vamos ler os textos bíblicos. Cremos assim porque Jesus veio, morreu pela igreja no plano da redenção, e tendo sendo assunto aos céus, Ele enviou o Consolador, e a ferramenta do Espírito Santo para a igreja são os dons, assim como Jesus também deixou os dons ministeriais como ferramenta para o aperfeiçoamento da sua igreja, né? Por que nós precisamos dos dons espirituais e dos dons ministeriais, né? Da diaconia? Porque eles é que nos levam ao aperfeiçoamento, torna a igreja completa. Quando Deus, por intermédio do Espírito e por intermédio de Jesus Cristo, deu os dons ministeriais e espirituais para a igreja, o seu objetivo é que a sua igreja fosse completa, que não lhe faltasse nada, até o dia do arrebatamento da sua igreja. Então o Senhor subiu, foi assunto ao céu, mas enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, enquanto a igreja não for arrebatada, Ele está atuando no meio da igreja, amém? Ele está atuante no meio da igreja. Enquanto Ele estiver atuando no meio da igreja, os seus dons serão ferramentas para o aperfeiçoamento da sua igreja. Então nós cremos na atualidade dos dons, né? Outro motivo pelos quais eles não crerem é pela questão do nosso batismo, que cremos o batismo com o Espírito Santo, porque falamos uma língua abstrusa, né? Uma língua que não é humana. Então eles concordam no batismo com o Espírito Santo, se for uma língua humana não aprendida. Por exemplo, uma pessoa que não sabe, né, nunca aprendeu japonês, Deus pode usá-lo falando em japonês. E Deus pode usá-lo mesmo, porque lá no Pentecoste foi assim, né? No dia de Pentecostes estavam todos reunidos, e cada estrangeiro ouvia aqueles judeus falar na sua própria língua, e naquela língua o Senhor estava falando das suas grandezas àqueles estrangeiros. Mas nós cremos também na língua abstrusa, que é essa língua que não é uma língua humana, que é as línguas estranhas que nós pentecostais falamos. Então eles não acreditam na língua abstrusa, e por isso eles não acreditam nos dons espirituais como cremos, tá? Mas então o primeiro ponto aí, nós cremos que eles são atuais, são contemporâneos, estão ativos no meio da igreja, não é? Eu não vim aqui falar das minhas experiências pessoais, eu vim falar aqui da palavra de Deus, mas eu já tive muitas experiências pessoais de coisas que ninguém sabia, de coisas que iriam acontecer, e o Senhor usou alguém através do dom de profecia, da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, manifestou a mim a sua vontade, e aquilo veio acontecer para a honra, para a glória e para louvor do nome de Jesus. É claro, é evidente que quem não crê nisso não será participante desta glória. Se você não crê que Deus pode falar com você em profecia, então não adianta, Deus não vai falar, você não crê. Mas se você crê, certamente os dons são atuais, o Espírito Santo ainda hoje trabalha ativamente no meio da igreja. Aí ele vai falar, o batismo com o Espírito Santo também é considerado um dom, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, no seu discurso, lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, a partir do verso de número 36 em diante, ele vai fazer o seu discurso, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo também é um dom do Espírito Santo, né? Eu até gostaria de usar aqui uma linguagem empresarial, né? Dos ativos e passivos, né? O batismo com o Espírito Santo, eu poderia dizer que é um dom passivo, né? Atua só em mim, é para a minha edificação. O meu espírito fala com Deus, né? Por isso Paulo vai normatizar o falar em línguas estranhas na igreja, lá no capítulo de número 14, quando ele vai dizer, olha, se não houver interpretação, olha, fale consigo mesmo e com Deus, ou se cale na igreja, né? A línguas estranhas não é para a igreja ficar ouvindo,
é você e Deus, é para a sua edificação espiritual. Já os dons espirituais, eles são para a edificação, né, da igreja, né? Não é para a minha edificação, mas para a edificação de toda a igreja, né? Então poderia usar essa linguagem aí empresarial, ativos e passivos, né? O batismo com o Espírito Santo age passivamente em mim, no meu coração, restritamente a mim. E os dons espirituais agem ativamente na vida de toda a igreja, né? Porque a promessa, aqui nós vamos ver o texto que vai, né, a base bíblica que deixa claro que esse dom é para todos e para todos os tempos. Quando Pedro, ele diz assim, ó, essa promessa diz respeito a vós, naquele contexto, para aquela geração a quem ele está pregando, para os vossos filhos, para as futuras gerações, para os de longe e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí eu faço uma pergunta, Jesus continua chamando até hoje? Então, irmãos, os dons espirituais é para todos quantos Jesus continua chamando até os dias de hoje. Então, o batismo com o Espírito Santo é para todos, né? É uma promessa, a promessa de Joel capítulo 2, é para vós, para vossos filhos, né? O batismo com o Espírito Santo, todos aqueles que buscarem intensamente o Senhor podem receber. Aqui o escritor diz que os dons espirituais já são restritos, né? Porque aí trata-se da soberania de Deus, no versículo de número 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo a cada um como Ele quer. É a soberania dos dons, é a soberania de Deus na distribuição dos dons. Ele distribui para quem Ele quer, né? Então é quem Deus quer que recebe os dons espirituais. Não somos todos nós que temos dons espirituais, né? Às vezes eu tenho dom ministerial e posso não ter dom espiritual, né? Não somos todos, então eles são restritos. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais. Os dons espirituais atuam no sobrenatural de Deus, concedidos pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então o objetivo dos dons é servir a igreja, é servir ao propósito divino. E nós vamos chegar um pouquinho adiante, num texto para a gente entender que dons espirituais não é para o engrandecimento próprio, não é para ninguém ganhar fama, não é para alguém receber tratamento especial na igreja, né? Como nós já vimos muito no meio das nossas igrejas, pessoas que têm um dom espiritual, ser tratado de maneira diferenciada, ser tratado como profeta. Então, os dons não são para isso, eles são para servir o propósito de Deus por meio da igreja. É uma concessão sobrenatural do Espírito de Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É para ser útil à igreja. Nesse princípio, nesse particular, tanto dons espirituais como os dons ministeriais são dons de serviço. Eles são dons para servir a igreja. Não é para me servir, é para servir a igreja. Ele é dado para o que for útil. E aqui, irmãos, vou fazer uma consideração. A gente vive no meio pentecostal e hoje tem contato até com o movimento neopentecostal. E eu acho interessante e até uma certa aberração no abuso que se fazem dos dons, né? Porque, irmão, Deus vai usar a pessoa no dom espiritual para aquilo que Ele achar útil. Perceba isso, é para aquilo que Deus considerar útil. E tem gente, irmãos, que ele usa e abusa, né? De dons espirituais. Aí eu digo assim, né? Tem gente que Deus usa e tem gente que usa Deus. Não é? Deus manda ele falar 100 gramas, ele fala 1 quilo. Porque aquilo serve de promoção pessoal. E dom espiritual não é para promoção pessoal, é para aquilo que Deus considerar útil na vida da igreja. Então você vê algumas pessoas aí, e foram até mal acostumados, por causa da própria igreja,
que receberam aí a tarimba, né? O título de profeta, e vive cheio de gente na porta dele para receber uma profecia, né? E quando ele entra na igreja, irmão, ele fica sem graça, ele tem que entregar pelo menos umas 10 profecias, para não perder o título, né? Ele tem que entregar um monte de profecia, porque ele foi classificado como profeta. Irmãos, e nós conhecemos bem, eu creio nos dons espirituais, e eu entendo que não é todo dia que Deus acha útil usar alguém nos dons espirituais. É para aquilo que Deus considerar útil, não é para aquilo que eu achar útil, né? Então, as pessoas estão abusando disso. Então, para agradar a igreja, para fazer o seu nome, para agradar alguém. E geralmente, irmãos, eu sofri bastante com isso. As pessoas profetizarem pela aparência, né? Viu você chorando ali já? Ó, a luta que você está passando, peraí que deu, né? Ouviu você com a expressão fechada, né? Enfim, então os dons espirituais não são para isso, é para aquilo que Deus considerar útil. Deus vai dar esse dom. São recursos sobrenaturais do Espírito, operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, né? Enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. Então, enquanto a igreja estiver aqui, os dons estão atuantes na vida da igreja. Quando a gente chegar no céu, não precisa mais disso, né? Não vamos precisar mais dos dons espirituais. Eles são dados à igreja para a sua edificação espiritual, seu conforto, seu crescimento espiritual. Os dons espirituais são vários, e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva. Nem mesmo existe a expressão, estes são os dons espirituais. Em Romanos aparece uma lista deles, mas não são os mesmos da lista dos 9 dons, exceto o dom de profecia, que aparece em ambas as listas. A outra lista que repete os dons de variedades de línguas e outros dons de curar, né? É bom esclarecer que há também uma controvérsia, né? Aqui o escritor da nossa regra de fé, e eu não quero contradizer, não é minha intenção contradizer, mas como é um culto de ensino, eu costumo sempre, a maneira de ensinar o que as outras correntes teológicas também dizem. É uma maneira de nós nos prepararmos para a defesa da nossa fé. Se eu não souber o que outra corrente teológica diz, como é que eu me defendo, né? Então eu preciso ter conhecimento. Então, outros, né, muitos estudiosos são da opinião que essa lista de 1 Coríntios 12, ela é a lista completa. Aí nós vamos ter, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, que é onde está. São 5 listas, né? Na verdade, é Romanos 12, de 1 a 8, né? 1 Coríntios 12, 1 a 8, depois Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao 8. Aí nós temos 1 Coríntios 12, versículo 28, tem outra lista. Aí nós temos a lista de 1 Coríntios 14, e nós temos a lista de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que trata dos dons ministeriais. Então, Romanos capítulo 12, versículo 8, ele diz assim, versículo 6, 12, 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, então, aqui ele vai falar genericamente um pouquinho de cada um. Então ele não está dando uma lista completa, né? A lista completa, segundo alguns estudiosos, é lá, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao 8. Então ele está dizendo, ele vai falar do dom de profecia, que seja a medida da fé. Se é ministério, aí ele mistura aí os dons espirituais com dons ministeriais. Se é ministério, que seja ministrar. Se é ensinar, que é outro dom ministerial, né? Que haja dedicação ao ensino. O que exorta, que é outro dom ministerial, que é o dom da palavra. Use esse dom em exortar. O que reparte, que é dom de socorros, né? Que é um dom de serviço, que é pessoas que Deus usa para socorrer, Deus usa essas pessoas através do seu tempo, através das suas finanças, através da sua vida, para socorrer outras pessoas. É um dom também, que é o dom de socorro, né? Aqui é o que reparte, né? Nessa corrigida, na revista e corrigida, é o que reparte, na atualizada é socorro. Faça com diligência. O que preside, né? Cargo de liderança, outro dom ministerial, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria, outro dom de serviço. Então,
perceba que aqui genericamente ele mistura dom espiritual com dom ministerial, né? Aí lá no capítulo 12, versículo 28, 12, 28, vamos à leitura. Ele vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 12, 28, ele vai dizer assim, ó. A uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, ó, veja, dons ministeriais. Apóstolos aqui são enviados, né? Aqueles que o Senhor enviou para a sua obra. Apóstolos, segundo lugar, profetas, e aqui dom ministerial de profeta, né? Dom de pastor, de pregador, de ensinador. Profetas, em terceiro lugar, doutores, que são os ensinadores, os nossos professores, os nossos mestres e mentores. Depois, operadores de milagres, aí tá vendo? Aí já é um dom espiritual. Perceba que ele mistura, né? Dom ministerial com dons espirituais. Depois, dons de curar, perceba, dom espiritual de novo. Depois, socorro, que é dom de serviço, governos, variedade de línguas, dons espirituais de novo. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Essa lista também não é completa. Percebe uma coisa? Aí nós vamos ver Efésios, capítulo de número 4, versículo 11. Efésios 4 e 11. Se alguém achar primeiro que eu, pode ler, me ajuda. Percebe? Aí aqui é só dons ministeriais, né? Então alguns estudiosos acreditam que essa lista do capítulo 12, né? Vamos ler ela de novo, só para a gente... Eu não estou aqui, irmãos, contradizendo, eu estou apenas explicando o que as outras correntes dizem, tá? Então, outros ensinadores vão dizer que essa lista são os 9 dons, são completas, assim como o fruto, né? O fruto do Espírito tem 9 gomos, né? É o fruto que está no singular, mas ele tem 9 qualidades lá, né? Então eles vão dizer que os dons espirituais são esses 9. Vai aparecer num texto bíblico revelação, né? Uns têm revelação, só que alguns estudiosos vão dizer que revelação ali são os dons do saber, que a revelação não é um 10º dom, que o dom de revelação ali são os dons do saber. Quais são os dons do saber? Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e palavra do discernimento dos espíritos. Que esses são dons, são revelações de Deus, são revelações sobrenaturais, não é a revelação das Escrituras, é uma revelação sobrenatural, como por exemplo, quando o Senhor mostra para Eliseu a trama do rei, né, do rei da Síria que queria emboscá-los. Deus mostrou para ele, e ele vai lá e dá uma palavra para o rei, diz assim: rei, guarda-te de passares em tal lugar. Apesar de estar no Antigo Testamento, Deus, o Espírito Santo operava sobre a vida dos profetas, ok? Dado sobre medida, mas operava sobre a vida dos profetas. Semana que vem nós vamos usar os textos do Novo Testamento, para explicar a mecânica dos dons, né? O uso dos dons, como que cada dom funciona, né? O dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, como é? Não é um dom do conhecimento das Escrituras, mas é um conhecimento sobrenatural, que está no conhecimento de Deus. É alguma coisa que está acontecendo, ninguém sabe, e Deus manifesta no coração de alguém aqui. Eu me lembro, irmãos, uma vez, eu não sei, tem alguém aqui do Itaparque 3? Itaparque 3, tem alguém aqui? Tem alguém? É a irmã Neide. Se a irmã Neide vai lembrar, uma vez, aconteceu lá no Itaparque 3, eu vou dar o nome, porque quando é coisa boa a gente dá o nome. Pastor Severino Gonçalves, quem conhece? Pastor Severino Gonçalves, prega aqui de vez em quando, né? Faz tempo que ele não vem. Pastor Severino Gonçalves pregou no Itaparque 3 uma vez. E foi uma bênção aquele dia. E Deus usou aquele homem, irmãos, numa coisa assim que ficou todo mundo assustado, né? Ele disse assim: irmãos, vai acontecer uma coisa nos Estados Unidos da América,
que vai deixar o mundo inteiro de boca aberta, estupefato, porque Deus vai dar uma lição no chefe daquela nação, para mostrar para ele quem é poderoso de verdade, é o Deus Todo-Poderoso. Entregou, irmão, acho que ficou assim. Isso foi poucos meses, eu não sei precisar, assim, quantos meses antes? Poucos meses antes do setembro de 2011, quando aquelas torres gêmeas foram atingidas. Irmãos, eu presenciei isso no púlpito daquela igreja, essa profecia. Vai acontecer uma coisa nos Estados Unidos da América, que vai deixar o mundo estupefato. O Senhor vai dar uma lição no chefe daquela nação, para mostrar para ele quem é que tem o poder. Deus vai humilhá-lo, dessa maneira, irmãos. E meses depois, aqueles aviões atingiram aquelas torres, e os irmãos sabem que abalou todo mundo, tanto emocionalmente como economicamente. Uma crise econômica se estabeleceu no mundo inteiro, porque o coração financeiro da América foi atingido por aquele golpe. O que foi aquilo, irmão? Um dom tremendo. Deus usou aquele homem de maneira tremenda. Imagina você entregar uma mensagem dessa e não acontecer nada. E foi coisa de meses depois, isso veio a acontecer. Entende, irmãos? Então, os dons espirituais são maravilhosos. Então, essa lista, o dom de revelação, seria os dons do saber. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, segundo essa corrente teológica. É difícil também, irmãos, como estudante da palavra de Deus, difícil a gente contestar. Eles fazem isso com base também. Eles colocam a base bíblica para dizer isso. Ok, irmãos? Então essa lista aqui, dizem eles, ser a lista dos 9 dons, né? Que em teologia sistemática não está assim classificado, organizado aqui nesse texto, mas seria os dons do saber, palavra do conhecimento, palavra da ciência e discernimento dos espíritos, os dons de alocução, né? Os dons que são executados através da fala, que seria variedade de línguas estranhas, a interpretação das línguas e profecia, e os dons de poder, que seria dons de curar, dons de operação de maravilhas, e o dom da fé, né? Que aí seria uma fé especial, diferente da fé natural e diferente da fé salvífica. Amém, irmãos? Só para deixar claro que existem esses outros pensamentos. Então vamos lá para o próximo slide. A diversidade, né? São 3 as classes de manifestação dos dons espirituais: diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Diversidade de dons tem a sua origem no Espírito Santo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Aqui é o pneuma, né? Pneuma é o mesmo. Há diversidade de ministérios ou serviços, aí a palavra no grego é diaconia, né, dom de serviço, de ministério, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E as operações ou atividades vêm de Deus. É a diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos, né? O termo Deus vem vem do grego, que é theos, ou theos, como quiserem, acompanhado do artigo o mesmo Deus, né? Então, nós vamos ver aqui uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Irmãos, a Bíblia Sagrada é uma coisa tremenda, né? Nós vemos, aqui os comentaristas vão dizer que é a trindade na unidade. É a trindade operando na unidade, né? Nós vemos na criação do homem, Pai, Filho e Espírito Santo na criação do homem. Né? Deus cria o homem através da sua trindade santa. Aí o homem cai. O plano da redenção, também a trindade em unidade trabalhando para a redenção do homem, né? É o Pai que amou tanto, que foi capaz de entregar o Filho que em obediência, como diz Filipenses, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu uma forma de homem, humilhando-se a si mesmo, né? Despindo-se, né, dos seus atributos divinos,
né, como onisciência, onipotência e onipresença, deixando isso na presença de Deus, morre na cruz do Calvário, entrega-se como homem. Ele não podia se entregar como Deus, o sacrifício não era justo, não satisfaria a justiça de Deus. Para satisfazer a justiça de Deus, o sacrifício tinha que ser justo. Então ele não morre como Deus, ele morre como homem, né? A ponto de clamar naquela dura cruz: meu Pai, por que me desamparaste? Né? O Filho fazendo o seu papel na redenção. O Filho faz o seu papel, doutrina os apóstolos, os discípulos, para dar início à sua igreja após a sua ascensão. Ele sobe o céu, mas sabe que esses discípulos não têm capacidade, condições de ficarem só. Ele envia outro Consolador, que está operando na vida da igreja, capacitando, falando, convencendo o pecador do seu pecado, até o dia de hoje, até que ele possa conduzir a sua noiva ao encontro do seu noivo. Então a trindade na redenção, e nós vemos a trindade também operando nos dons, né? O Espírito Santo operando os dons espirituais. Jesus, porque a palavra aqui é Kyrios, né? O mesmo Senhor, quando se trata de ministério, é Kyrios, aí trata-se de Cristo. Jesus operando, concedendo, dando dons ministeriais, e Deus, na sua soberania, operando tudo em todos através do Espírito Santo da graça de Deus. Então isso é maravilhoso, né? É o Espírito Santo na feitura, é o Espírito Santo é a trindade na feitura, é a trindade na redenção, é a trindade na preparação da igreja para o dia do arrebatamento. Então, nós vamos, próximo slide, por favor. A distribuição dos dons. Os dons espirituais são poderes sobrenaturais do Espírito para que a igreja atue como um todo no mundo, né? Por isso que Paulo vai, no capítulo 12, a partir do verso de número 12, ele vai falar da unidade dos membros do corpo, porque havia lá dentro da igreja de Corinto uma certa divisão, uns achando que era melhor que os outros. Quem era batizado, quem falava mais em língua, depreciava quem não era batizado, não é? Os dons que eles consideravam mais excelentes eram depreciados na presença daqueles dons que eles achavam menos excelentes. Então Paulo vai escrever a doutrina da unidade do corpo para mostrar, não, cada membro do corpo é importante. Seja qual dom for, né? O membro que você achar mais inferior, ele é importante no corpo, sim ou não? Não é verdade, irmãos? O olho é um órgão bonito no corpo, não é? E Deus é tão maravilhoso que Ele deu até olho diferente para as pessoas, né? Tem uns que tem um olho azul, olho verde, olho amarelo, olho preto, castanho. Então, o olho é uma coisa bonita. Você imagina um rosto sem olho? Imagina, só um crânio com 2 buracos assim sem olho, ia ficar feio, não ia? Né? Então Deus pôs tudo no seu devido lugar. Mas o olho pode desprezar a mão? Pode ou não? Claro que não, porque o olho vê, não é? Você passa na feira, vê aquela maçã bonita, mas e se a mão não pegar para levar a boca? Como é que vai fazer? O olho vai ficar só na vontade, né? A boca é importante, o olho vê, a boca saliva, né? A boca enche de água, que vontade de comer. Mas se os pés não levar o corpo lá, a mão não levar a fruta à boca, então Paulo vai falar, vocês acabam com isso, porque cada membro é importante dentro do corpo de Cristo para funcionar como um todo. Não é, irmãos? Se você cravar a unha do dedão do pé, todo o corpo sofre. Enquanto não curar aquela unha encravada, todo o teu corpo vai sofrer. Verdade ou não é? Então, Paulo vai escrever sobre isso, de maneira muito feliz, para mostrar para esses crentes que as coisas não eram assim. Então, são concessões da graça do Espírito, conforme a medida da fé de cada um. Aí aqui Paulo vai dizer que é conforme a medida da fé. Né? Conforme você tiver fé,
para buscar, para alcançar, veja que aí demanda fé, acreditar, crer, né? É conforme a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, Romanos capítulo 12, verso 6. Os dons são distribuídos pelo Espírito para o perfeito funcionamento da igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Na diversidade, cada dom é concedido para o que for útil. Aí eu gostaria de parar nesse próximo ponto. Eles não são atestados pessoais de santidade. Tá? Então aqui a gente vai aprender, irmão, uma lição importante, que eles nem são parâmetros de santidade, nem são sinônimos. Olha, aquela pessoa que tem dom espiritual é santo. Não são sinônimos. Nem é parâmetro para medir a espiritualidade da igreja. E nós vamos constatar isso quando nós estudamos a condição, né, os problemas que envolvia a igreja de Corinto. Eu fiz uma anotação aqui à parte. Olha lá. Apesar dos dons da igreja de Corinto, era uma igreja extremamente problemática. A igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmão, era uma igreja com problema sério de caráter. Presta atenção. Ela tinha dons, mas não tinha o fruto. Então, irmãos, neste pensamento, é melhor ter o caráter do que ter o dom. Porque aqui está claro que o dom não te leva ao céu. Muitos naquele dia chegarão diante de Deus dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas. Qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então é bom ter o dom atrelado ao caráter do Espírito Santo, ao fruto do Espírito Santo. Então vamos ver aqui, os problemas que tinha nessa igreja. Primeiro, divisões. Paulo estava no seu último ano do seu ministério na cidade de Éfeso, quando recebe informações que a igreja de Corinto não estava indo muito bem. As informações que ele recebe eram muitas e poucas delas eram boas. Paulo recebe muita má informação. Paulo soube que havia divisões na igreja, que estava dividindo em 4 grupos. Os grupos que eram formados em torno de personalidades. Então, dentro da igreja de Corinto, se estabeleceu um culto a personalidades. Porque um dizia assim, eu sou de Paulo, né? Paulo é o maior missionário, o maior fundador, poliglota, teólogo, né, doutor, multicultural. Eu prefiro ouvir Paulo. O outro dizia, não, eu prefiro ouvir Apolo. Apolo é poderoso, evangelista, a mensagem dele é quente. A mensagem de Paulo é cascuda, né? Exortativa. A mensagem de Apolo. Paulo é que é pastor, né? Paulo que é pregador. E outros, os mais tradicionais, dizem, não, eu sou mais Cefas. Eu sou mais Pedro. Pedro foi que pregou lá no dia de Pentecoste, 8.000 almas se converteram, né? Foi o líder da igreja de Jerusalém. Eu sou mais Pedro. E o pior grupo, classificado por todos os estudantes da Bíblia, que era o grupo de Cristo. Que dizia assim, você quer saber de uma coisa? Nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nós não temos negócio com homem nenhum, nosso negócio é com Deus. Nós recebemos, nosso negócio é direto de Deus. Negócio de pastor, não, nosso negócio, esse é o pior grupo, viu, irmão? Que esse aí não obedeceu ninguém. Então, primeiro problema lá, problema de divisão, culto à personalidade. Paulo vai exortar, escuta, peraí, foi Paulo que foi crucificado por vós? Paulo, irmãos, uma coisa que um pastor, né? Paulo dá até graças a Deus que não batizou muita gente, né? Você já viu um pastor, graças a Deus que não batizou muita gente? Paulo falou, graças a Deus que eu não batizei muita gente aí, porque senão, já pensou se estão me idolatrando? Imagina se eu tivesse batizado muita gente, né? Parafraseando. Ele dá até graças a Deus não ter batizado muita gente por lá. Né? Então, culto à personalidade.
Problemas doutrinários. Olha quantos problemas doutrinários havia na igreja de Corinto. A igreja tinha todas essas divisões. Além disso, tinha problemas de ordem doutrinária. Um grupo não aceitava a ressurreição dos mortos. Havia um espírito faccioso naquela igreja. Existia problemas com respeito à doutrina da liberdade cristã. Uns diziam assim, pode comer carne nos dias santos. Aí outros diziam assim, não pode comer no dia santos. Aí uns diziam, não, pode comer porque todo dia é santo. Não, no dia santo só pode comer legumes. E Paulo teve que doutriná-los a respeito disso. Havia problemas com respeito ao casamento. O que é mais espiritual, casar ou ficar solteiro? Paulo tratou isso lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, sobre o celibato e sobre casar-se. Teve que fazer um tratado sobre casamento. Paulo teve que tratar, inclusive de coisas que Cristo não tratou, quando ele diz assim, digo eu, não o Senhor. Não quer dizer que isso não tenha inspiração. Ele está dizendo, foram assuntos que o Senhor, na sua vida terrena, não tratou. Mas surgiu esse problema agora e eu estou tendo que tratar. Então digo eu, não disse o Senhor, mas digo eu. Então o texto também é inspirado, porque esses textos vão ser acusados de não serem inspirados. Mas é só para a gente entender. Quando ele diz, digo eu, não o Senhor, ele está dizendo, o Senhor não tratou disso, porque o Senhor tratou pouco. O Senhor Jesus na terra tratou pouco a respeito de casamento. O assunto que ele mais tratou de casamento foi a respeito do divórcio. Paulo vai tratar das particularidades do casamento, vários assuntos, inclusive de assuntos íntimos, de sexualidade, da conjunção carnal entre o casal. Paulo vai tratar dos detalhes. Então, por isso, digo eu e não o Senhor. Em outros textos ele vai dizer assim, diz o Senhor e não eu. Quer dizer, esse assunto o Senhor já tratou. Eu não vou emendar nada aqui, o Senhor já disse. Só para a gente entender. Então, tinha lá problema de casamento. A igreja estava dividida por uma série de problemas, se referindo ao culto, Os espirituais falavam em línguas, sem interpretação na igreja. Então a igreja virava uma Babel, A igreja virava uma Babel. Todo mundo falando em línguas, quem falava em línguas, quem era batizado, todo mundo falando em línguas, sem nenhuma regra. Sem interpretação. Dessa forma, não edificava a igreja. Porque ele vai ensinar lá no capítulo 14 que o falar em línguas edifica a mim mesmo. Os profetas falavam e não havia ordem. Quem falava primeiro, quem falava depois. Graças a Deus a Assembleia de Deus aprendeu bem isso, E no meio da pregação da palavra ninguém profetiza, porque Paulo vai ensinar que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o espírito de Deus. O espírito de Deus, o Espírito Santo, está sujeito a ninguém. É o espírito do profeta. E por que ele diz isso? A gente vai entender quando a gente estuda tricotomia. É o estudo da tricotomia, que é o estudo do corpo, da alma e do espírito, e a gente vai entender a função de cada um. A função do corpo, a função da alma, A função da alma nos coloca em contato com conhecimento horizontal, através do tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, é o conhecimento horizontal. A alma nos coloca em contato com o mundo. O espírito trabalha na vertical, nos colocando em contato com Deus. E o corpo tem o papel de ser o invólucro, de dar expressão à alma e ao espírito. Sem corpo, alma e espírito não tem expressão, Está morto. Deus tirou a alma e o espírito de um corpo, ele está morto. Você pode beliscá-lo, não sente nada, ele não tem expressão alguma. Então o corpo, contendo alma e espírito, vai dar expressão a essa alma. Porque está batido a minha alma. Então você olha para o rosto de uma irmã, vê ela triste, é a alma dela que está triste. Você vê uma pessoa chorando ali de alegria, é a alma dele que está alegre. Então, o Espírito faz o horizontal. Então, quando uma mensagem de Deus é comunicada a mim, ele comunica onde? Ele comunica no meu espírito. Ele faz contato com o meu espírito. Por isso que um homem longe de Deus, seu espírito está morto, está desligado de Deus, morte espiritual. Então, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, Deus pode comunicar uma mensagem profética para você aí, agora. Você é obrigado a entregar agora? Vai entrar em êxtase, como em algumas igrejas. Irmão, eu entrei em êxtase lá, quebrei os bancos, nem sabia o que eu estava fazendo. Então pode levar para o psiquiatra, está doido. Porque Deus não opera dessa maneira. Deus não leva ninguém ao êxtase. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aí eu saí pulando porque Deus me tomou e eu não consegui me segurar. Não, consegue se segurar sim. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então você pode segurar a profecia até o final, até eu terminar de pregar. Quando eu terminar de pregar, você profetiza. Não é assim que nós aprendemos na Assembleia de Deus?
É dessa forma, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então lá tinha esse problema, né? Profeta profetizando para tudo quanto é canto, uma bagunça terrível. Então veja que é problemas doutrinários no meio da igreja. Depois nós temos as mulheres que se entusiasmavam, né? Nesse contexto, querendo tirar qualquer sinal de diferença entre homem e mulher dentro da ordem da criação de Deus. Nós temos também, na hora da ceia, os que se embriagavam e os que não participavam, né, da ceia do Senhor. O que mais? A igreja, e com todos esses problemas doutrinários, ela se gloriava de ser uma igreja espirituais. Aí vamos para os problemas morais. Entre os problemas mencionados, deixa eu olhar o relógio aqui, 5 minutos, para eu concluir essa parte aqui. Entre os problemas mencionados, havia também problemas morais. Havia um irmão que estava processando o outro no tribunal secular, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho por que ele está fazendo isso. Alguns estudiosos são da opinião que talvez a igreja não tenha se interessado, não tenha resolvido o assunto, e esses irmãos vão para o tribunal, mas isso é apenas um pensamento, uma especulação, né? Então havia lá gente levando o irmão para o tribunal, havia grupos na igreja que estavam voltando à prática da prostituição, que era comum na cidade de Coríntios, que era a prostituição praticada nos templos pagãos. Havia um homem, membro da igreja, que estava vivendo com a sua madrasta. Seu pai provavelmente ainda estava vivo, mesmo assim, estava tendo um caso com a mulher do seu pai. É um caso de incesto, né? Na igreja. E o pior de tudo, irmãos, uma pessoa, 2 pessoas pecar, não é? Acontece. Mas o pior de tudo é que a igreja considerava isso normal. Olha que problema moral terrível. A igreja tolerava esse tipo de pecado dentro dos seus termos. E segundo alguns estudiosos, essa fama da igreja corria à sociedade, que ficavam escandalizadas com aquela igreja. Então são os problemas morais dentro desta igreja de Coríntios, né? Então era um comentário. Nos traz constrangimento o fato da igreja de Corinto, como um todo, parecia não ver nada de grave nisso. Então, em resumo, olha os problemas, os pecados, né? Carnalidade, imaturidade, infantilidade, ciúmes, contendas, divisões, demandas judiciais na justiça comum, incontinência, desregramento na ceia do Senhor e pecado de incesto. Então os irmãos percebem que uma igreja cheia de dons não é sinônimo de santidade? Essa igreja era santa, mas era cheia de dons. Percebe? Então não é parâmetro de santidade, nem sinônimo de santidade. Então voltamos ao slide e vai dizer assim, ó. Na diversidade cada dom é concedido a cada um que for útil. Eles não são atestados pessoais de santidade, que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que as outras. Também não transforma pessoas em super espirituais e nem a tornam melhores ou superiores. Então quem tem dom espiritual, irmão, espirituais, não são melhores e não são superiores. Se nós fôssemos classificar assim, irmãos, superior deveria ser tratada a igreja, então. Porque se eu recebo um dom espiritual, para quem recebo? Para mim? Recebo para igreja. Não é para mim. Então, ninguém que tem dom espiritual é superior. Né? Isso é um erro, né? A gente já viu em muitas igrejas aí pessoas que têm dons, tomam para si título de profeta, que chegam nas igrejas, são tratadas a tapete vermelho, né? Eles tomam o microfone da igreja, eles não têm hora para entregar, não. Pega o microfone aqui, ó, e começa a profetizar, começa a entregar, e a igreja começa a pular aí, né? Que nem pipoca na panela, né? E achar que tá bom, e eles tomam, se você deixar, toma conta do culto e vai embora, porque eles se sentem superastros, né? Popstar na igreja, tem tratamento especial, irmãos, e não é nada disso. O dom espiritual que Deus me der é para a edificação do corpo de Cristo, é para serviço da igreja do Senhor. Se tem alguém especial, então, é a igreja de Cristo para quem o dom espiritual serve. Amém, irmãos? Vamos
para terminar essa primeira parte, não são para exibição, né? Não é para ninguém ficar exibido, se aparecer. Né? Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor jovem, que chegou num pastor mais experiente. Perdão, estou encerrando, só conto isso e fecho. Um pastor mais experiente, e ele chegou no pastor e disse: ô pastor, o senhor ora por mim, para eu ser mais humilde. Aí o pastor mais experiente responde para ele assim: mas você quer ser mais humilde por quê? O que é que você tem que você não recebeu? Tudo que você tem, você recebeu de Deus. Você não tem nada para se gloriar. Você não tem nada para deixar de ser humilde. Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. E o mesmo Deus que dá, também tira. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Macleusa.